Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, boa noite. É sempre um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e agradecer mais uma vez o convite da casa, Associação Espírita Vida, que nos convida e nos honra em podermos estar aqui para juntos aprendermos o que essa doutrina consoladora nos inspira nessa caminhada. Que Jesus possa continuar nos envolvendo e todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e você também que nos assiste aí no seu lar, possa receber essas bênçãos do alto. Preconceito, filho da ignorância e do orgulho. Quer dizer, ideia preconcebida, suspeita, intolerância, aversão a outras raças, credos, religiões, etc. Já a palavra conceito, derivada do latim conceptus e do verbo concipere, que significa conter plenamente, formar dentro de si. É um substantivo masculino, é aquilo que a mente concebe ou entende. Uma ideia ou noção, representação geral e abstrata de uma realidade. Então, junte-se a isso, todos nós já temos conhecimento do preconceito, do conceito, mas aí vem uma também que faz parte do acervo, discriminação, que é a conduta de transgredir os direitos de uma pessoa, baseando-se em raciocínio sem conhecimento adequado sobre a matéria, tornando-a injusta e infundada. Então, o preconceito ele pode ocorrer em diversos contextos, porém o mais comum é o social. É através da discriminação social, cultural, étnica, política, religiosa, sexual ou etária que podem, por sua vez, levar qualquer um à exclusão social. Por exemplo, o preconceito etário. As pessoas têm preconceito dos velhinhos, dos idosos. E eu me pergunto, nós não vamos todos ficar velhos, não? Quem tiver a felicidade, porque muitos morrem antes. Eu tenho um amigo que ele diz, não quer ficar velho, morra jovem. Então nós percebemos que há um preconceito dessa natureza. A cor da pele do meu irmão, o que é que o faz diferente? A raça, porque tem um olho puxado ou porque fala um idioma que eu não entendo? Ora, todos somos criaturas de Deus. Não temos o direito de julgar ou prejulgar as criaturas baseados nesse entendimento, que, como vimos aqui, é uma coisa ignorante. É uma lógica minha, muito embora não seja de uma forma geral. A legislação brasileira ela considera um crime o ato discriminatório, como se depreende nas leis 7.853 de 89, que é com pessoas portadoras de deficiência, a 9.029 de 95, que tem a ver com a origem, a raça, a cor, o estado civil, a situação familiar, idade e sexo. E a Lei 7.716 de 89, que é específica para a raça ou cor. Segundo o filósofo Karl Marx, nascido em 1818, falecido em 1883, a sociedade capitalista está dividida em dois grupos principais, a burguesia e o proletariado, onde um deles é o grupo dominante e o outro o dominado. Fator esse que determina as diferenças sociais ou a luta das classes. E nós percebemos que isso não é de hoje. Olha, muito lá atrás o homem já usava o preconceito, já deixava que isso o fizesse agredir o irmão. Porque, na verdade, se eu não gosto de alguma coisa, eu procuro me conter. Nós dizemos, eu sou tolerante. Todos somos tolerantes.
Mas lá no íntimo, eu tenho o direito de não aceitar certas coisas, mas não posso expô-las, principalmente se isso vai ferir os princípios do outro. Nós não somos obrigados a aceitar tudo, claro, mas a tolerância está aí, em você controlar, em você medir as consequências do que vai dizer ou fazer com relação ao outro. Porque, baseado no que Jesus nos ensinava, que fizéssemos ao outro que gostaríamos que o outro nos fizesse, estaríamos legais até aí. Porque eu seria tolerante, muito embora não aceitando aquilo, mas não expunha e não interferia no direito do outro. Tem uma historinha que diz que 2 garotos moravam praticamente vizinhos. O que os separavam dos quintais era um córrego que passava. Marcos e Antônio. Brincavam cada um nos seus quintais, onde lá criavam, faziam o seu mundo imaginário, dando vida a bonecos de plástico, faziam cidades, vilas, indústrias, automóveis, faziam o automóvel se locomover na ideia deles. Mas um dia transpuseram a barreira dos muros e se encontraram à margem do riacho. Antônio, de pele escura, o cabelinho encarapinhado, e Marcos, de pele branca, olhos azuis. Se aproximaram, se tocaram e logo estavam juntos, brincando, pulando, subindo em árvore, correndo, fazendo seus mundos imaginários. O que sabia mais um pouco ensinava àquele outro que ele era hábil. E passaram um dia nessa farra. A noite preguiçosa vai chegando, o sol vai dando seus últimos sinais de vitalidade, querendo também se recolher, e eles retornam para suas casas. Isso era motivo de comentário na janta. E Marcos foi logo contando tudo que aconteceu com aquele novo amigo, o que brincaram, o que fizeram, mas seus pais os chamaram a atenção. Que aquele menino com a pele daquela cor não era companhia para ele. Da mesma forma acontece com Antônio. Começa a expor em sua casa também e é chamado a atenção pelos pais. No outro dia, já não houve mais essa aproximação, se viram apenas dos quintais. Cada um imaginando a alegria que tiveram um dia antes e que agora não podiam mais. Então nós percebemos que na maioria dos casos são os pais que imprimem seus preconceitos, seus costumes e hábitos na criança. O preconceito tentou agredir até a Jesus, e mais de uma vez. Por exemplo, quando ele se aproximou da mulher samaritana com o propósito de lhe socorrer, houve quem perguntasse o que era que ele estava pretendendo na companhia de uma mulher que já tinha se casado várias vezes. Outra, ao atender o centurião cheio de fé, curando-lhe o servo, ele foi chamado também de adulador dos romanos. Então, o preconceito é sempre fruto da ignorância e da miopia dos que não conseguem enxergar para além das fronteiras do momento do que se passa. Ora, imaginem Jesus, vítima dessas observações fúteis. Lá no Sinédrio, alguns comentavam: quem é esse Messias que se acompanha de prostitutas, bandoleiros? Era assim que eles comentavam, mas não sabiam que Jesus curava-lhes as almas, que estava ali dando-lhe o verdadeiro apoio do qual precisavam, porque eram excluídos. Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nada deixou escrito, e como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima do fanatismo por haver
atacado as crenças tradicionais e colocado a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos, ou seja, por haver combatido os preconceitos religiosos daquela época. Assim como Jesus, ele foi acusado pelos fariseus de corromper o povo com os seus ensinos. Ele também foi acusado pelos fariseus de seu tempo, pois ele tinha sido acusado de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da existência de uma vida futura. Isso está escrito lá no livro de Platão, que era seu discípulo, Apologia a Sócrates. E como nós sabemos, esse fato aconteceu e deu-se aí a prisão de Sócrates e de sua condenação à morte. Morte por envenenamento. Não tinha o que dizer em sua defesa a não ser as verdades que ele conhecia e pregava. Levado para a prisão para aguardar o dia da sentença, sua esposa chega lá aflita, já havia maquinado, idealizado uma forma dele fugir. Mas ele não aceitou. Estava firme nos seus propósitos. Sua esposa: mas Sócrates, você está aí injustamente. E ele olha para ela e pergunta: e você queria que eu estivesse aqui justamente? Se eu fugir, estarei negando todos os meus preceitos e toda a verdade que eu preguei. Mas você vai morrer. Você está condenado à morte. E todos nós não estamos? Respondeu ele. Podem me prender aqui, mas prenderão apenas o meu corpo físico, porque minha alma é livre. Então é isso que as pessoas às vezes não admitem, que o outro seja como ele é. Nós temos o mau hábito de querer que as pessoas sejam como nós queremos que elas sejam, principalmente nossos filhos. Nossos filhos serão como eles devem ser. A educação que imprimimos nele, essa sim, é quem vai lhe dar um norte. Então, uma vez, como ocorreu na história, impregnamos essas criaturas de mente fértil com nossas mazelas morais, achando-se no direito de fazer com ele o que fizeram conosco. E serão, obviamente, criaturas com mazelas morais, com seus preconceitos, com suas imperfeições morais e, acima de tudo, faltar com o respeito ao próximo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nos itens 3 a 6, nós vamos encontrar os bem-aventurados, os pobres de espírito. E no item 3 diz, conta uma história mostrando que Jesus se via sempre envolto com esses preconceitos, principalmente, pasmem, com seus apóstolos. Diz lá o texto: neste momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse-lhes: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança, será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome um menino como este, é a mim que recebe. E isso está lá em Mateus 18, 1 a 5. Percebam que os discípulos estavam preocupados com o tamanho lá que eles teriam, o poder. E isso é um preconceito. Mais adiante, no outro item, ele conta outra história. Aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, prostou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. E perguntou ele: que queres? E ela respondeu: ordena que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? Sim, disseram-lhe. De fato bebereis o meu cálice. Quanto, porém,
ao sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda, isto não depende de mim. Vou-lo conceder. Estes lugares cabem àqueles quais meu Pai os reservou. Os 10 outros que ouviam tudo indignaram-se com aqueles 2 irmãos. E Jesus, mais uma vez, chamou-lhes e disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade? Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. E assim como o Filho do Homem veio para não ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de toda uma multidão. Isso está lá em Mateus 20, versículos 20 a 28. Então percebam que Jesus toda a vida combateu isso. Prova real era ele. Que não ia nos castelos, não ia nas cortes, como dizem aqui, bajulado, lá ninguém. Mas era o maior entre todos. E como mesmo ele afirmava, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E Jesus saía à cata daqueles que necessitavam do seu auxílio, do seu amparo, e os auxiliava, os ajudava com seus conselhos, com suas parábolas. E vejam que o preconceito o perseguiu até os últimos instantes. Foi humilhado, foi enxovalhado, mas não disse um ai, não reclamou de nada. A doutrina dos Espíritos nos convoca a essa mudança interior, porque infelizmente está em nós. Não devemos nos culpar por isso, mas podemos combater, porque se está em mim é meu e eu posso fazer bom uso ou não daquilo que me pertence. No caso, eu não sou fui criado para o mal. Nós temos nossas virtudes, porque não deixamos elas brilharem como Jesus recomendava que deixássemos brilhar a nossa luz. É essa luz, é essa centelha divina que há em nós. Claro que precisamos desenvolvê-la, é o exercício diário do bem, dessa conscientização que nos vai fazer sempre melhores. Repito, eu não sou obrigado a aceitar tudo, claro. Existem momentos em que eu preciso ter minha opinião a respeito de algo e até expô-la. Mas vale a pena lembrar que meu direito termina onde começa o do outro. Existem limites, eu tenho que conhecer minhas limitações. Porque senão eu vou fazer como os hipócritas, como esses que fizeram e vêm fazendo por toda a história. Pisando as pessoas, humilhando. E nós sabemos que não é assim que se entra no reino dos céus. Quando nós lemos o evangelho que nos deparamos com as histórias, Lázaro, por exemplo, aquele que comia as migalhas que caía da mesa do rei, que os animais lambiam-lhe as feridas, quando desencarna, ele é levado para o seio de Abraão. O rei desencarna em seguida e fica lá em sofrimento e até reclama. Manda que ele venha aqui, pelo menos tocar o dedo na minha língua molhada. E o que é que ele escuta? Não. Ele já passou pelo que tinha que passar. Agora você vai ter que passar. Então é assim que acontece. É assim que deve ser. Porque temos que ter essa consciência que é mérito nosso conquistar. Ninguém chega lá porque é engraçadinho, bonitinho, não. Mérito, esforço. Às vezes até um pouco de sacrifício. Porque essas mazelas que nos acompanham não é de hoje. Não é um trocar de roupa, né? Não é fazer uma barba e se livrar, não. Requer esmero, requer trabalho e, acima de tudo, a consciência de que aquilo me ofende e que faz muito mal aos outros. E eu tenho que combater, não é? Nós percebemos que Jesus, na sua simplicidade e humildade, caminhou por aquela região toda, ouviu a todos, abraçou aqueles que pôde, curou aqueles que o procurou.
e nunca se julgou maior do que ninguém, nem melhor. Uma vez o chamaram de bom mestre e ele repreendeu: bom mestre? Não, eu não sou bom, bom é o Pai que está nos céus. Então nós percebemos que há em nós essa centelha. Mas essa convivência, nós vamos nos impregnando, ou seja, nos deixando impregnar, pela falta de opinião própria, desse controle interno. Porque quem rege tudo é a vontade. Se eu tiver vontade, eu faço. Se eu não tiver, eu não faço. As ideias vêm, mas passam todas pelo crivo da vontade. Quantas vezes nós temos uma ideia aí, não deu vontade. Mas quando a vontade impera, a gente só sossega quando faz. O que Jesus fazia era exatamente mostrar que não era pela posição social, não era pela riqueza que se entrava no reino dos céus. Em momento algum, ele procurou alguém e chamou para dizer que se ele se portasse daquela forma, teria direito aos céus. Não. O que ele recomendava é que fizessem como ele fazia. Como a criança. Mas uma criança, sim, porque na criança o espírito ainda está no processo de aprendizado. Não tem a maldade ainda em si. Ou seja, a pureza de coração está ali, representada numa criança. E aí Jesus, quando diz que para entrar no reino dos céus tem que fazer como a criança, seria com referência a essa pureza de coração. E não é só passar uma bucha nele, não. Requer esforço. Porque ainda está na nossa natureza, nós estamos mais próximos ainda do primitivismo do que da revolução. Então, muita coisa ainda está atrelada ao nosso ser. O sentimento de vingança, guardar ódio, mágoas, ressentimento. Ora, o perdoar faz muito mais bem a mim do que ao outro. Mas eu, às vezes, não admito perdoar meu irmão. Mas quero ser perdoado. Tudo pode acontecer com os outros, comigo não. E quando acontece, eu não aceito, não admito. Isso é falta de humildade. Estas máximas são consequência do princípio de humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade, que ele prometeu aos eleitos do Senhor com as seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Isso está lá em Lucas 14, 7 a 11. Então nós percebemos que não é de hoje que nós temos essas informações. Alguns pais nos aconselham a isso, a sermos humildes, simples. Mas outros, pelo status, pela nobreza, não admitem. Acham que tem o sangue azul. Nós sabemos que isso é mito. Ninguém tem o sangue azul. E o Espiritismo ele vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes do mundo dos espíritos são os que foram pequenos aqui na Terra. E que frequentemente são bem pequenos aqueles que foram grandes e poderosos, que é o caso do rei e de Lázaro. E que os primeiros levaram consigo ao morrer aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu. E que nunca se perde, que são as virtudes. Esse é o tesouro. O bem que eu faço ao outro. Quando Jesus diz, quando fizeres pelos pequeninos, é a mim que estás fazendo, é nesse sentido. Porque aquele pobre desgraçado que está aí nas ruas, nas calçadas, é carente de tudo, principalmente do respeito.
Quem é que respeita aquele que está caído na calçada, que há dias não toma banho e talvez não tenha comido ainda hoje? O preconceito é uma classe social que nós temos que manter distância. Então nós percebemos que esses que foram os primeiros que levaram suas virtudes alcançaram o reino dos céus. Mas aqueles outros que vão e que lá não encontram a porta aberta é porque estão levando na sua bagagem o quê? O orgulho, o egoísmo, a vaidade exacerbada. Nós chegamos ao ponto de comprar uma roupa e não querer que o outro tenha uma camisa igual à minha, ou uma calça, ou um sapato. Ora, a fábrica só faz um? Não. Mas porque eu comprei e era uma camisa de seda cara, eu não admito que o outro compre. O preconceito nos leva a fazer cada tolice, cometer cada barbaridade que depois, em sã consciência, quando a gente olha, pelo amor de Deus, a que ponto, não é, a criatura humana chega a cometer um desvario dessa natureza? Eu tenho que me impor. Eu tenho que cobrar muito de mim e ser maleável com os outros. Porque essa briga é comigo mesmo. Minhas mazelas não estão no outro, não estão aqui comigo. Meus defeitos, como também minhas qualidades. Mas eu quero impor a minha condição, meu pensamento, minha vontade no outro. E não é assim que funciona. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queira sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se merecerdes. Quer dizer, nosso lugar estará garantido pelos meus atos aqui. Eu costumo dizer que a construção é lá, mas o tijolo vai daqui. E que material eu estou fazendo esse tijolo e mandando para lá? Será que vai ser um material consistente, que vai aguentar? Eu não vou levar minha riqueza, meus diplomas, minhas fazendas, minha conta bancária, nada disso vai comigo. E nós sabemos disso. Que todos nós vamos morrer, que todos nós vamos ter que passar por tudo que temos que passar. Mas aí a minha natureza, equivocada como nós vimos, não permite e não admite. E aí eu me imponho na grandeza, na ostentação, e os outros, coitados, né? Porque não sabem que são as mesmas criaturas. Deus nos vê por igual. O que nos vai fazer diferentes no sentido do merecimento é isso que Jesus recomendava, fazer o bem sem olhar a quem. Não importa o mal que nos façam, mas sim o bem que devemos fazer. Pagai sempre o mal com o bem. Ora, botar isso na cabeça de quem seguia a lei de Talião, hein? Olho por olho, dente por dente, fica difícil, porque ainda está impregnado em muitos de nós. Pessoas na rua que não admitem nem você passar na frente dela na calçada. Você tem que esperar que ela passe. Chega um idoso ou até mesmo um deficiente físico que tem preferência, e todos nós sabemos que isso agora é lei, porque teve que virar lei para que as pessoas aceitassem e entendessem como coisas que um de nós não poderia estar numa cadeira de rodas ou com mais de 80 anos. E aí? Eu me chateio porque chega uma senhora com mais de 80 anos, com a bengalinha, às vezes segurada por outra pessoa, e toma a minha frente. Eu não gosto. Isso me magoa. Quantos estão agora, nesse momento, num leito de hospital, sem saber se vão sair amanhã, mais tarde ou nunca? Quantos estão agora dependendo do outro botar a comida na boca? Quantos morreram de fome agora enquanto eu falava?
Eu falo fome, é fome mesmo, não se alimentar há dias. E nós não. Estamos aqui fartos, saímos de casa, fizemos a nossa ceia, a nossa janta, estamos alimentados. E muitos ainda reclamam. E como reclamam, o hábito de reclamar, esse parece que não tem fim. Nada está me agradando neste mundo. Ora, por pior que seja a vida, é a vida. E eu tenho que vivê-la. O fato de aceitar a doutrina espírita e seus ensinamentos não quer dizer também que eu, por estar enfermo ou passando por uma necessidade, eu tenha que me recolher. Não, não é isso. Eu tenho que lutar. Pôr para fora aquilo que a doutrina nos ensina. A busca, a fé, a vontade. Porque se tivermos vontade de vencer, nós venceremos qualquer obstáculo. Não existe barreira intransponível, quando a vontade aliada à fé estão na frente. Agora, quando eu crio essas barreiras para mim mesmo, porque, coitado, eu penso que estou fazendo com o outro, usando o meu preconceito. Não, é para mim mesmo. Eu é que estou criando barreiras, me fechando, e depois vou querer ver o mundo e não vou poder, porque eu levantei o muro alto demais. Não adianta fugir dessa realidade. Eu não posso corrigir o defeito do outro, eu tenho que corrigir os meus. Esses que estão comigo, que eu carrego não de hoje e que precisam sim de serem lixados, raspados, extirpados do nosso íntimo. Aí sim. Sermos melhor hoje do que fomos ontem e amanhã melhor do que estamos sendo hoje. É essa prática diária. É tão fácil fazer o bem. É tão simples ajudar uma pessoa a levantar, a atravessar uma rua, a encontrar... Tem pessoas que você pergunta o endereço, ele ensina errado, para dar risadas depois, porque você foi andar para bem longe. Tolice. Quebrar um orelhão, que quase nem se usa mais, porque todo mundo já tem um celular, mas é de utilidade e é dinheiro nosso, mas eu vou quebrar porque é do governo. Quebra um banco de uma praça que eu mesmo preciso um dia sentar ali. Então vejam o nível de consciência de alguns irmãos ainda, que carecem da nossa misericórdia. Não da nossa repulsa, mas das nossas preces, para que lhe venha a razão. Porque tudo isso vai gerando, por trás do preconceito, vai estar sempre o orgulho, o egoísmo, porque são da mesma família. Eu vejo no outro e não vejo em mim. Como é que eu percebo no outro? Como é que eu sei que o outro é vaidoso, é orgulhoso, é mentiroso, é invejoso? Como é que eu sei? Como é que eu faço essa avaliação? Eu devo conhecer. Se eu conheço, é porque ou eu os tenho, ou os tive, ou os terei, para que eu reconheça no outro. Não importa o defeito que o outro tenha, é dele. Mas eu só vejo defeitos e as virtudes que ele tem. Não são louváveis? Então não adianta querer competir. Não, isso não é a corrida para um troféu aí lá no céu, não. Não existe. Fazer o bem é tão fácil, simples, não precisa de propaganda. Eu não preciso fazer para que todo mundo veja, por isso que o bem é tão mal propalado, ou seja, não é divulgado, porque não precisa. O mal não, o mal é que vende notícia, né? As más notícias voam, correm. Porque há um interesse. E eu não tenho que fazer nada pensando nos louros lá na frente, nos aplausos, porque aí não funciona. Então o preconceito está em nós, de alguma sorte. Eu não posso deixar que ele saia, que ele se exponha, que ele se apresente, porque aí é a mim que eu estarei prejudicando.
Todos nós conhecemos a lei de causa e efeito, ação e reação. Tudo que eu jogo na natureza, a natureza me devolve. A minha avó dizia, quem anda jogando pedras para cima, um dia uma lhe cai na cabeça. Então, meus irmãos, vamos cuidar, vamos trabalhar. Eu me conheço, o conhece-te a ti mesmo está aí. Se eu me conheço, eu vou me policiar, me vigiar, orar, pedir forças para que eu combata isso. Porque uma vez liberto, vou ficar mais leve até, né? Porque isso é um peso, é uma carga que nós carregamos e que não serve para nada. A satisfação de fazer o bem, de ver o bem realizado, isso não tem preço. Muito embora alguns ainda se comprazem em fazer o mal. Só nos resta orar por eles, não sabem. Lembra as últimas palavras do mestre lá no madeiro? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se Jesus fosse guardar mágoa e rancor, hein? Será que ele teria algum motivo? Então quem somos nós? Pequeninos ainda, e queremos nos exaltar, nos expor para os holofotes, para o brilho. Não é por aí. A humildade, a simplicidade leva qualquer um à mesma direção. Só que o orgulhoso, o presunçoso, ele vai encontrar um bocado de percalços no caminho. Então, por que dificultar se eu posso facilitar? O mudar aqui dentro, fazer o esforço, certos hábitos, certos vícios, corta, elimina, extirpa. À medida que nós vamos fazendo essa faxina, nós vamos liberando a essência do bem que há em nós. E quando esse bem se sobrepor a todas essas mazelas, aí não precisa mais preocupação, porque estaremos já levados pelo amor e pelo bem. Automaticamente. Ou seja, viaja no piloto, sem precisar de preocupação. O piloto automático vai levando a gente. Então, temos que ter muito cuidado. A tolerância existe, mas às vezes eu me digo tolerante e lá dentro ainda não. Mas em não expor essa intolerância, já estou sendo tolerante. Não agrido meu irmão, não magoo, guardo para mim. E vou trabalhar em mim, digerir isso. Aí sim. Vamos caminhar, porque a estrada não é curta, não. Nós temos muita estrada pela frente. Mas o melhor, nós temos todo o tempo do mundo. Nós somos criaturas eternas, criaturas de Deus. E Deus quer o melhor para cada um de nós, independente. Deus não tem preferências. Nós é que nos fazemos ser vistos com outros olhos por sermos criaturas melhores, trabalhadores da seara do Cristo. Isso sim. Cada um de nós temos deveres e obrigações a cumprir. Não há razão para que eu me desvie. Se eu o fizer, não culpe a ninguém, porque não é um conselho mal dado que me vai fazer cometer o delito. Fui eu que aceitei. Eu posso ouvir e não fazer. A vontade. É a vontade quem determina tudo. E a vontade firme no bem e no amor é indestrutível. Transporemos qualquer que seja a barreira, qualquer que seja a dificuldade. Mas eu preciso acreditar. Então, preconceito, para lá. Risca do teu caderninho. Extrai do teu vocabulário. Extirpa do teu íntimo. E aí sim, vamos tirar uma grande carga, um grande peso que só estava atrapalhando. E a subida é íngreme, requer um certo esforço para chegarmos lá no alto. Então,
Com isso, que Jesus, nosso Mestre, que nunca nos desampara, que foi exemplo vivo, que Ele possa nos ouvir, que sempre nos ouve, mas eu digo ouvir com mais sentimento nosso, que nós possamos colocar nas nossas preces mais sentimento, mais coração, mais emoção. E aí sim, Ele ouvirá com mais eco, com mais influência. Porque a prece feita por fazer são palavras jogadas ao vento. Então, que o nosso Mestre Jesus nos conceda sempre a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e a sabedoria para distinguirmos uma das outras. Muita paz para todos. Toda segunda-feira, de 4 às 5 da tarde, programa Momentos de Reflexão, com Ademar Santana, Eliângela Barros e Agemiro Carneiro. Podemos acompanhar os nossos amigos aqui, trabalhadores do Vida, trabalhadores do NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, lá no Catolé, Rua João Pequeno, número 181, lá no Catolé, onde era o antigo MIEP, não é isso? Então, o NED está lá toda quinta-feira, não é isso? A partir das 20 horas também, certo? Vocês conhecem alguém pelo Catolé? Ah, eu queria ir em algum centro espírita aqui no Catolé e tal. O NED está lá, realizando exatamente esse trabalho, juntamente com os nossos amigos, nossos irmãos lá do NED. Né? Na segunda-feira também, de 5 às 6, nós temos o programa Gotas de Luz, não é isso? Participação Agemiro Carneiro e Walter Santa Cruz. Né? Mais um programa que estará, vai ao vivo, toda segunda-feira, das 5 da tarde às 6, tá? Pelo YouTube da TV 7. Tá bom? Então, vamos lá, se inscrevam lá, tá? Para que vocês possam receber. Clica lá no sininho, porque toda vez quando for ao ar, vocês são avisados automaticamente, justamente do início do programa que está sendo trabalhado